Se você continuar cometendo esses 3 erros, você não apenas está atrasando sua vida financeira, como está jogando fora 10 anos da sua vida. E o pior de tudo é que você comete esses 3 erros na sua vida sem você perceber. Hoje eu vou destravar sua mente. Vou te mostrar 3 erros que travam 90% dos brasileiros, enquanto 10% avançam. Você precisa entender por que a maioria das pessoas trava. Antes de eu te mostrar os 3 erros que destroem a sua liberdade financeira em mais de 10 anos, você precisa entender por que a maioria das pessoas trava. E eu vou te provar uma coisa agora, porque não é falta de inteligência, não é falta de esforço e não é falta de oportunidade, mas sim falta de entendimento estratégico. E aqui entra a parte que ninguém tem coragem de dizer. A maioria das pessoas trava não por falta de renda, mas sim por falta de direção. As pessoas trabalham, lutam, se esforçam, mas acabam gastando 90% da sua energia apagando incêndios financeiros. É como se você estivesse correndo numa esteira. Você até está se movendo, mas não está saindo do lugar. E sabe por que disso? Porque o Brasil é um país onde a maioria das pessoas não sabe nem para onde o dinheiro está indo. Então como que você vai prosperar se você não enxerga o que está te drenando? Agora olha esses números com atenção. Esses são os principais gastos das famílias brasileiras. 36,6% do orçamento das famílias é gasto com habitação, 18,1% com transporte, 17,5% com alimentação, 8% com saúde, 4,7% com educação, 4,3% com vestuário, 3,6% com higiene e cuidados pessoais, 2,6% com lazer e 4,6% com outras despesas. Esses percentuais contam uma história e contam uma história muito clara. A maior parte do seu dinheiro está indo exatamente para onde você não olha. Agora deixa eu te mostrar uma parte que quase ninguém percebe. 80% do sofrimento financeiro dos brasileiros vem de apenas 2 itens. Sim, exatamente, habitação e transporte. Esses 2 gastos sozinhos somam 54,7% da sua renda mensal. Imagina isso, 55% da sua renda indo só para sua moradia e para o seu carro. Percebe como isso é gigantesco? Percebe como as pessoas lutam, trabalham, mas nunca saem do lugar? A habitação não é só parcela ou aluguel. E é exatamente isso que pega as pessoas de surpresa. As pessoas pagam IPTU, água, luz, internet, condomínio, manutenção periódica, reformas emergenciais e outras taxas extras. Sabe quando você pensa, nossa, esse apartamento custa apenas R$1.900 por mês? No final de tudo, vira R$2.500, R$3.000 ou às vezes até mais. E aqui que vem um ponto importante. O brasileiro escolhe moradia pelo seu sentimento e não por aquilo que cabe no seu orçamento. Transporte, o gasto que ninguém calcula. Agora vem a parte mais perigosa da equação, porque o transporte é o segundo maior gasto do brasileiro. E não é só gasolina, como muita gente pensa. E é justamente aqui que mora o primeiro erro fatal, e eu vou te mostrar isso na próxima parte. Mas olha só um dado chocante, o brasileiro gasta mais com carro do que gasta com comida. Sim, exatamente, mais com carro do que com alimentação. Isso acontece porque as pessoas subestimam o valor do carro, superestimam sua renda e ignoram o impacto dessa depreciação. E sabe o que é pior de tudo isso? Eu sei que é meio contra-intuitivo, mas quanto mais você ganha, mais fica caro manter o estilo de vida que você quer. Você até aumenta a sua renda, mas também aumenta seu carro, sua casa, seu padrão de vida e continua no zero. É por isso que muita gente acha que rico não sente crise. Rico não sente crise porque ele entendeu uma coisa antes dos outros. Você não só enriquece com o que você ganha, mas enriquece com aquilo que você não perde. Agora que você entendeu o cenário, vamos entrar no erro mais silencioso, mais disfarçado, porém o mais destrutivo de todos. Um erro que sozinho pode te atrasar 10 anos. Esse erro está na sua garagem. Vamos falar do inimigo número 1 da sua liberdade financeira, que seria o seu carro. Erro 1. O carro que te faz perder 10 anos da sua vida financeira. Se existe um vilão financeiro no Brasil, é pior do que a inflação, pior do que o governo e muitas vezes até pior do que salário baixo. É o carro, mas não o carro em si, mas sim o tamanho que ele ocupa no seu orçamento. O brasileiro compra carro com coração e paga com a vida. O carro não é apenas um meio de transporte. O brasileiro transformou o carro em status e também em símbolo de aprovação. E é por isso que esse é o segundo maior sonho do país, perdendo apenas para a casa própria. Mas tem um problema gigantesco nesse sonho. O carro errado que você compra hoje tira 10 anos da sua liberdade financeira. Vamos começar com um choque de realidade. Um carro popular hoje no Brasil, sem luz
luxo nenhum, custa 100 mil reais. Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo falando sobre esse absurdo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Depois que você terminar, assiste ele. Agora, o que ninguém te conta é que o preço real não está na vitrine. Se prepare, porque agora vem um ponto que destrói muita gente. O preço que você paga não é só 100 mil reais. Esse é o valor de entrada do buraco, porque o verdadeiro custo do carro é o que ele come de você ao longo do tempo. Então aqui vai os gastos que todo brasileiro ignora: combustível, depreciação, seguro, estacionamento, pedágio, IPVA, lavagem estética, manutenção preventiva, manutenção corretiva, pneus, troca de óleo, pequenas batidas e riscos, fora a documentação e as taxas. É tudo isso que ninguém coloca na ponta do lápis. Como, por exemplo, um carro hoje que custa 100 mil reais custa quase o dobro ao longo do tempo. Só de depreciação, em média, um carro desvaloriza 12% ao ano sem você perceber. Ou seja, são mais de 12 mil reais. De seguro, são 2.500 a 3 mil reais por ano. O IPVA varia de estado para estado. Como, por exemplo, o estado de São Paulo, que é o estado onde eu vivo, o IPVA tem alíquota de 4% ao ano. Ou seja, em um carro de 100 mil reais, ele custa 4 mil reais por ano. Já em relação ao combustível, se você usa pouco o carro, você gasta em média 6 mil reais por ano. Já se você usa bastante, em média são 8 mil reais. Agora, as manutenções, lavagens, pneus e reparos custam em média 2.500 reais por ano. E o resultado final desse gasto invisível varia em torno de 29 mil reais a 32 mil por ano. Ou seja, de 2.400 a 2.700 por mês, sem contar o financiamento. Isso sozinho são quase 2 salários mínimos por mês só para você se deslocar. Agora imagina isso por 5, 10, 15 anos. Agora imagina você investir nesse dinheiro e como a sua vida estaria hoje. Mas se você financia, o buraco fica um abismo. A taxa média de financiamento no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, onde a taxa Selic está em 15% ao ano, está em torno de 1,66% ao mês. Isso gira em torno de 20% ao ano. Você compra o carro por 100 mil, mas acaba pagando 130, 140, 150 mil reais. Ou às vezes até mais, dependendo do prazo. Essa é a definição exata de perder liberdade financeira. A verdade que ninguém fala é que carro não te dá status, mas sim atraso. Eu não estou dizendo para você não ter carro, mas sim para você ter carro do tamanho do seu bolso. Carro de mais para renda de menos. É o caminho perfeito para destruir sua vida financeira. Agora, se você já sentiu o impacto dessa verdade, o próximo erro vai te assustar ainda mais. Erro 2. O custo invisível do caos. Mas agora, respira fundo comigo, porque o segundo erro é ainda mais traiçoeiro e silencioso. Algo que você não vê chegando, mas acerta você como se fosse um caminhão desgovernado. Eu chamo esse erro de custo invisível do caos. Sabe o porquê disso? Porque cada pessoa que trava financeiramente tem um ponto em comum. Subestima o impacto devastador dos imprevistos. Elas vivem como se o mundo fosse estável, como se nada fosse dar errado, como se o mundo tivesse sob controle, mas você e eu sabemos que não está. O dinheiro que você perde com imprevistos ao longo de 10 anos é o suficiente para anular uma década inteira de trabalho. Eu sou totalmente a favor de você ser otimista, mas sabe o que destrói o otimismo? Seria a falta de preparo, porque quem não se prepara para o pior, vive o pior. E quando ele chega, não bate na porta, ele arromba. Só que as pessoas vivem como se fosse impossível acontecer algo fora do controle, como por exemplo, perder um emprego, um parente que está doente, um dente que precisa de canal, o celular que cai no chão e quebra a tela, o pneu que estoura na estrada, a geladeira que queima, uma briga inesperada que exige advogado, um problema de saúde que exige exame médico, uma viagem cancelada, uma chuva que alaga tudo. Nada disso é raro, infelizmente. São eventos comuns do dia a dia e que são imprevisíveis. Mas ainda assim, as pessoas fingem que comigo nunca vai acontecer. E sabe qual é o resultado disso? Desespero financeiro, dívidas, planos interrompidos, investimentos abandonados, tudo por conta de imprevistos comuns e não de tragédias épicas. Os imprevistos têm a chave do seu futuro financeiro. Se você ignorar esse erro, você nunca vai atingir sua liberdade financeira. Erro 3. Analfabetismo financeiro que custa décadas da sua vida. Então respira fundo, porque esse erro é o mais cruel, mais silencioso e o mais caro. Esse aqui não só atrasa sua vida financeira, mas como rouba anos de sua vida sem que você perceba. E aqui vai a verdade que ninguém tem coragem de falar. Você não está perdendo só dinheiro, você está perdendo tempo. A maioria das
pessoas vivem assim, 12 anos estudando matemática, 11 anos estudando português, 6 anos aprendendo física, química e biologia, porém 0 anos estudando como ganhar dinheiro, como investir, como multiplicar patrimônio ou como se proteger de dívidas. Aí depois elas dizem, mas a vida financeira é difícil. Difícil não. Difícil mesmo é viver sem saber jogar o jogo. A vida financeira é como um tabuleiro. Tem regras, atalhos, estratégias, armadilhas. Quem não conhece as regras, vira peça. Porém, já quem conhece, vira jogador. A verdade é uma só. O sistema não quer que você aprenda. Sabe por que na escola ninguém te ensina sobre juros compostos, investimentos, como sair da dívida, como criar novas fontes de renda? Simples. É justamente porque um povo que entende de dinheiro não aceita qualquer taxa, não aceita pagar 100 mil reais de um carro popular, não aceita juros abusivos e não aceita ser escravo do crédito. Educação financeira não interessa com quem lucra com a sua ignorância. E é por isso que esse erro é devastador. Agora segura essa. Se você investe 300 reais por mês, começando com 20 anos, com um retorno médio de 1% ao mês, aos 60 anos de idade, você terá em torno de 3 milhões de reais investidos. A maioria começa tarde, ou não começa. Sabe por quê? Porque elas falam o seguinte, eu não entendo nada de investimentos, isso daí é muito arriscado, eu vou deixar para depois. O depois que viram 5, 10, 20 anos. E sem educação financeira, esses 20 anos tornam a diferença entre você continuar trabalhando até os 75 anos de idade ou viver de renda aos 50. Esse é o poder de entender o jogo. É a educação que mais paga na sua vida. De todas as profissões existentes, como por exemplo, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, psicólogo, nenhuma delas dá o mesmo retorno que educação financeira. Educação financeira é o único conhecimento que te paga pelo resto da vida. Nos vemos no próximo vídeo.